Fala galera do Raciomática Cursos, estamos de volta. Quinta videoaula sobre conjuntos numéricos. Na aula passada, nós aprendemos a calcular a fração geratriz de dízimas periódicas simples. E resolvemos uma questão de concurso como aplicação da teoria. Na aula de hoje, daremos continuidade ao nosso estudo e iremos aprender a encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica composta. Pessoal, a ideia é a mesma. A diferença é que, para encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica composta, nós teremos um passo a mais. Nós teremos um quarto passo. Como assim, professor? Vejam só. Encontre a fração geratriz da dízima periódica 3,52, 14, 14 e assim por diante. Então, o primeiro passo qual é? Nós pegamos todos os números da esquerda para a direita até o final do primeiro período. No nosso exemplo, nós pegamos os números 3, 5, 2, 1 e 4. Por quê? Porque a partir desse número 4, o período começa a se repetir. 14, 14, 14. Beleza? Então, primeiro passo, nós temos o número 3, 5, 2, 1, 4. Qual é o segundo passo? Nós pegamos todos os números que não fazem parte do período. No nosso exemplo, nós temos os números 3, 5 e 2. Está aqui. Qual é o terceiro passo? Nós contamos a quantidade de algarismos que formam o período. O nosso período é formado pelo número 14, número 14. Possui 2 algarismos. Se nós temos 2 algarismos compondo o período, nós vamos pegar 2 números 9. Até agora, tudo o que nós vimos para encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica simples, nós repetimos para encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica composta. A diferença é que, para a dízima periódica composta, nós temos um quarto passo. O que é esse quarto passo? Nós olhamos a quantidade de casas decimais após a vírgula que não fazem parte do período. No nosso exemplo, após a vírgula, nós temos o número 5 e o número 2. Para cada número desse, eu vou pegar um número 0. Como nós temos 2 números após a vírgula que não fazem parte do período, nós vamos ter 2 números 0. Esse é o quarto passo. É o que difere a dízima periódica simples da dízima periódica composta. E como é que nós organizamos a nossa fórmula para encontrar a fração geratriz? Nós vamos fazer o passo 1 menos o passo 2, dividido por passo 3, passo 4. Galera, quem é o passo 1? O passo 1 é o número 35.214. Menos. Quem é o passo 2? O passo 2 é o número 352. Então, está aqui. Dividido. Passo 3 foi igual a quanto? A 99. Então, está aqui. E o passo 4 foi igual a quanto? 00. Então, está aqui.
Percebam que passo 3, passo 4, não é passo 3 vezes passo 4. Não. É um número junto do outro. Esses números juntos, esses passos juntos, formam o número 9.900. Então, acabou. Por quê? Porque quando nós fazemos 35.214 menos 352, isso daqui vai dar 34.862, dividido por 9.900. Galera, se nós efetuarmos essa divisão, o resultado vai ser exatamente igual a 3,52141414, que é justamente a dízima que nós estamos trabalhando. Então, qual é a fração geratriz da dízima? 3,521414. É a fração 34.862 dividido por 9.900. Tudo bem, pessoal? Para encontrar a fração geratriz de uma dízima composta, a ideia é exatamente a mesma da dízima periódica simples. A diferença é que nós temos o passo 4. Professor, entendi. Mas eu queria ver isso em uma prova. Então vamos ver? Vamos ver como é cobrado em prova este assunto. Concurso da Prefeitura de Serra, no estado do Espírito Santo, para o cargo de professor de matemática. Assinale a opção que apresenta a fração geratriz da dízima 1,72222 e assim por diante. Pessoal, essa dízima é simples ou composta? É uma dízima periódica composta. Por quê? Porque após a vírgula, existe casa decimal que não faz parte do período. Número 7 é uma casa decimal que não faz parte do período. Qual é o período dessa dízima? É o número 2. Então, feita essa identificação, é só aplicar o passo a passo. Qual é o primeiro passo? Pegar todos os números da esquerda para a direita até o final do primeiro período. Como nessa questão o período começa no número 2, nós vamos pegar os números 1, 7, 2, ou seja, o número 172. Segundo passo, pegar todos os números que não fazem parte do período. Os números que não fazem parte do período são os números 1 e 7, ou seja, nós formamos o número 17. Passo 3. Quantos algarismos tem o período? Apenas o número 2. Então, nós temos apenas o número 9. Passo 4. Quantas casas decimais não fazem parte do período? Apenas uma, o número 7. Então, nós temos apenas um número 0. Feito o passo a passo, basta aplicá-lo na fórmula. Passo 1 menos passo 2, dividido por passo 3, passo 4. Acabou, galera. Resolvemos o exercício. Qual foi o número que nós encontramos no passo 1? Foi o número 172. Menos. O passo 2, nós encontramos o número 17. Tudo isso nós vamos dividir pelo passo 3, que foi 9, está aqui, e pelo passo 4, que foi 0. Então, o 9 com o 0 forma o número 90. Pessoal, 172 menos 17,
Isso aqui dá igual a 155. 155 sobre 90. É essa a fração geratriz da dízima 1,72222. Qual é a alternativa que responde o nosso exercício? É a letra B, de questão boa. E questão boa é pontuação garantida na sua prova. Beleza? É só isso, professor. Fração geratriz é só isso, pessoal. Ao longo do nosso curso, nós ainda iremos resolver questões em que nós iremos precisar encontrar a fração geratriz. Além dos exercícios que nós ainda iremos resolver em aula, eu vou deixar para vocês também no PDF exercícios que precisam encontrar a fração geratriz para vocês praticarem. Beleza? Vamos seguir com o nosso curso. Pessoal, existem alguns números que, por mais que eles não formem um conjunto numérico propriamente dito, é interessante que a gente os conheça. Nós não podemos perder uma questão em um concurso pelo simples fato de não conhecer um número, de não saber o seu conceito ou a sua propriedade. Então, para evitar que você perca uma questão no seu concurso por esse desconhecimento, eu trago para vocês alguns conceitos de números que podem ser cobrados na sua prova. Que números são esses, professor? Números primos. O que são os números primos? São números que possuem a seguinte característica: eles só possuem dois divisores, o número 1 e eles próprios. Como assim, professor? Observem o número 6. O número 6, ele pode ser dividido por 1, por 2, por 3 e por ele mesmo. Ou seja, além do número 1 e além dele próprio, o número 6 possui dois divisores. Então, o número 6 não é um número primo. Mas olhem para o número 2 e para o número 3. Quem são os divisores de 2? O número 1 e ele mesmo. Quem são os divisores de 3? O número 1 e ele mesmo. Então, 2 e 3 são exemplos de números primos. Só possuem dois divisores, o número 1 e eles mesmos. Professor, aí tem uma fórmula para a gente descobrir quais são os números primos. Como é que eu vou saber? Galera, é através da memorização. À medida que nós vamos fazendo exercícios, quando a gente for trabalhar potenciação, radiciação, MMC, MDC, nós iremos precisar muito dos números primos. Então, com isso, nós vamos memorizando esses números. Mas queria fazer uma observação com vocês. Entre os números 0 e 100, nós temos 25 números primos. Então, trouxe aqui para vocês todos os números primos que estão entre 0 e 100. A maioria dos exercícios nós conseguimos resolver apenas com o conhecimento desses números. Beleza? Outro número que eu gostaria de falar
sobre ele com vocês são os números compostos. O que são números compostos, pessoal? São números que podem ser escritos como o produto de números primos. Vejam, por exemplo, os números 6, 25 e 70 são números compostos. Se a gente fizer 2 vezes 5 vezes 7, o resultado é 70. 2, 5 e 7 são números primos. A mesma ideia para o número 6 e para o número 25. Então, se a gente não souber o conceito, a característica do que são números compostos, se uma questão na sua prova falar sobre eles, você vai perder pelo simples fato de não conhecer o conceito. Vejam como esse assunto pode ser cobrado no seu concurso. Câmara Municipal de São João do Manhuaçu, no estado de Minas Gerais, para o cargo de assistente técnico parlamentar. Seja C o conjunto dos números compostos. Assinalar a alternativa que corresponde a um elemento desse conjunto. Galera, quando nós olhamos para os números que estão nas alternativas, nós podemos perceber que os números 37, 79 e 89 estão na relação dos números primos menores do que 100. Ou seja, 89, 79 e 37 não pode ser um número composto. Então a resposta vai ser a letra A, professor, 93. Por eliminação, sim. Mas por que 93 é um número composto? Porque ele pode ser escrito como o produto de números primos. Se a gente fizer 3 vezes 31, o resultado vai dar 93. Ou seja, ele é um número composto. Por isso que o gabarito da nossa questão é a letra A. Tudo bem, galera? Para não ficar dúvidas sobre esse assunto, vamos resolver mais uma questão. Prefeitura de Cabeceira Grande, no estado de Minas Gerais, para o cargo de auxiliar administrativo. O número natural é primo se possuir apenas dois divisores, a saber, o número 1 e ele mesmo. Caso contrário, é chamado de número composto. Analise as seguintes afirmações. Número 1. O número 12 é composto. Galera, o número 12 pode ser escrito através do seguinte produto. 2 vezes 2 vezes 3. Ou seja, o número 12 pode ser escrito como um produto de números primos. Essa é a característica de um número composto. Então, a afirmativa número 1 está correta. Número 2. Existem apenas 4 números primos, maiores que 1 e menores que 10. Quando nós olhamos para a relação dos números primos, nós podemos perceber que maior do que 1 e menor do que 10, nós temos 1, 2, 3, 4 números primos. 2, o 3, o 5 e o 7. Então, a afirmativa número 2 também está correta. Afirmativa 3. O número 41 é primo. De fato, pessoal, mais uma vez, recorrendo
a nossa relação, nós podemos perceber que o número 41 está entre ela, ou seja, é um número primo. Professor, então as 3 afirmativas estão corretas? Exatamente, pessoal. A resposta do nosso exercício é a letra B, de questão boa. Beleza? Tranquilo? Números compostos. Não esqueçam, números que podem ser escritos como produto de números primos. Um outro conceito que pode ser cobrado na sua prova é o conceito dos números perfeitos. Números perfeitos, pessoal, são números muito peculiares que possuem a seguinte característica. Quando nós pegamos todos os seus divisores, excluindo o próprio número, e somamos esses divisores, o resultado dessa soma é igual ao próprio número. Professor, entendi não. Vejam só. Olhem para o número 28. Ele é um número perfeito. Por quê? Porque quando nós pegamos todos os seus divisores e excluímos ele mesmo, a soma dos seus divisores é exatamente igual a 28. Por isso que ele é um número primo. Beleza, pessoal? Entenderam o que é um número primo? Entendi, professor. Mas faça uma questão para a gente ver como isso é cobrado em prova. Vamos lá? Vamos resolver uma questão que cobrou o conceito de números perfeitos. Prefeitura de Lidianópolis, no estado do Paraná, para o cargo de auxiliar de saúde bucal. Dizemos que um número natural é perfeito se a soma dos seus divisores, exceto ele mesmo, é igual ao próprio número. Por exemplo, o número 6 é considerado perfeito, pois seus divisores são 1, 2, 3 e 6. Pela regra, excluindo o número 6, temos 1 mais 2 mais 3, que é igual a 6, o que o classifica como um número perfeito. Das alternativas abaixo, somente uma delas contém um número perfeito e está representada pela letra. Pessoal, nós acabamos de ver, o número 28 é um número perfeito. É o que diz a letra D, questão dada. É a resposta dessa questão. Mas, professor, e se a gente não tivesse visto o exemplo anterior para saber que a letra D é a resposta? Era só pegar os divisores de 9, 18, 24, 26. Nós iríamos ver que, ao somarmos esses divisores, a soma não iria dar nenhum desses números. Apenas o número 28 é que a condição iria ser satisfeita. Galera, como eu disse para vocês, os números perfeitos são números muito peculiares e nós não temos muitos números perfeitos. Trouxe para vocês aqui esse quadro para exemplificar alguns desses números. 6, 28, 496, 8.128. Percebam que os outros números já são muito grandes. Números assim não vão cair na sua prova. Porque daqui que você venha descobrir todos os divisores, vai perder a prova toda. E a banca, o concurso, ele não quer saber se você sabe os divisores. Ele quer saber se você sabe o conceito do que é um número perfeito. Beleza?
A tabela aqui é mais uma curiosidade. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Se as nossas videoaulas estão te ajudando a entender os conjuntos numéricos, dê uma força ao nosso canal, deixe um like, inscreva-se, compartilhe os nossos vídeos nas suas redes sociais. O seu apoio é muito importante para o nosso projeto. Fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima videoaula.